Eu estava analisando as coisas. Às vezes, a gente tem muita fé, né? Outras vezes, muitas das vezes a gente duvida. Mas eu estava pensando, muitos acreditam em Deus, mesmo sem ver o seu rosto. Muitas das vezes, até mesmo sem ter uma prova. E mesmo assim, acredita em Deus. Mas eu fico me perguntando, mesmo sem ver, você acredita, né? É a mesma coisa você fechar os olhos, comer um biscoito, e você vai saber qual o sabor daquele biscoito, mesmo sem ver. O nosso Cristo, o nosso Deus, é bem assim, você tem que acreditar sem ver. Você tem que acreditar que Ele existe, mesmo sem ver. Agora, você já pensou se Deus aparecesse para todo mundo? Qual o sentido da fé? Aí todo mundo estaria vendo o seu rosto, estaria vendo de fato que Deus existe. Aí todo mundo acreditaria. Por isso, Deus não aparece para ninguém. Às vezes você tem um sonho e você tem aquela certeza que Deus existe, mesmo sem você ver. Porque o Deus, o Jesus que todos nós conhecemos, é esse da fotografia, é esse crucificado, é esse da imagem dos filmes. Eu estou falando tudo isso aqui, mas eu não tenho conhecimento da Bíblia. Eu tenho muita fé em Deus, mas eu não tenho conhecimento da Bíblia para ter argumento para falar sobre isso. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque eu acredito muito que todos os nossos sonhos é um aviso, né? Nos anos 90, eu tive a primeira aparição de Jesus Cristo para mim, no meu sonho. Ele apareceu e eu ouvi a sua voz, ele dizendo que o caminho que eu estava seguindo era um caminho sem volta. Lógico que naquela época eu estava fazendo coisas erradas que Deus não queria que eu fizesse aquilo. Como Deus não quer que todos que façam coisas erradas, Deus não quer que façam. Mas naquela noite Deus apareceu. Jesus apareceu para mim e disse: o caminho que você está seguindo é um caminho sem volta. E muitas vezes eu já tive a prova que Deus realmente existe. Porque Deus manda o Filho Jesus Cristo para visitá-la através do anjo, através de leituras, através de missionários, através de pregadores. Mas você tem que ter a fé e acreditar que Deus existe. Eu estou falando por mim, porque eu acredito realmente que Deus existe. Deus tem falado comigo em momentos tão difíceis da minha vida. Deus tem abrido meus olhos, Deus tem me dado resposta para minhas perguntas. Eu acredito em Deus, porque muitas das vezes Ele fala comigo. Então temos que ter fé. Temos que ter fé. Em uma outra noite, isso já foi nos anos agora 2022 para 2023. Em uma noite eu estava viajando no ônibus da Bahia para o Rio e adormeci ali, aí tive um sonho na faixa aí de umas 2 horas da manhã que eu acordei dentro do ônibus. Eu tive um sonho que eu estava numa fila dentro de um centro de macumba e aquela fila ali eu de curioso quis entrar
para saber o que era aquela fila. Naquela fila eram centros de macumba e nisso um espírito no corpo de uma pessoa estava lá sentado e aquela fila todos para receber aquele espírito que estava naquele corpo. E eu falei, eu quero receber também esse espírito, eu quero receber, eu quero que esse espírito entre em mim. É um espírito do mal, lógico. E dentro ali estava o espírito do mal. E eu falando, eu quero que esse espírito entre em mim, porque eu quero experimentar. Quando eu fui a segunda pessoa da fila, eu orei a Deus e falei, Senhor, me desculpa, me perdoa, eu não quero estar aqui, eu não quero que isso entre em mim, eu não quero passar por essa experiência, eu estava só curioso, mas eu não quero, me ajude, eu não quero ficar aqui. E dali Jesus apareceu de novo, mas só eu via ele, aquele povo todo ninguém via. Quando chegou a minha vez, Jesus me pegou no colo, eu fui me virando como você pega alguém no colo assim, né? A cabeça fica de um lado, os pés do outro, e eu fui flutuando. E todo mundo sem entender, ninguém estava vendo Jesus, somente eu estava vendo ele. Preste atenção do início que eu estava falando, sobre a fé, sobre acreditar em Deus, acreditar em Jesus, acreditar que o bem, acreditar em tudo isso que eu falei. E naquela fila eu estava ali para receber um espírito do mal. Nisso apareceu Jesus e me tirou dali. A gente estava provavelmente no segundo andar, uma janela abriu e Jesus me levou para o lado de fora no colo, eu flutuando, todo mundo sem entender nada. Que é isso? Aí todo mundo desceu, foi lá para baixo e ajoelharam. E Jesus, conforme eu estava deitado no colo dele, ele foi me virando, me colocando de pé e abrindo meus braços assim, eu fiquei com os braços abertos e Jesus aqui atrás me segurando e falando para eu transmitir. Através da minha boca estava saindo o que ele falava para mim. E nisso, ele mandava eu falasse exatamente isso. Tudo isso que vocês estão vendo é para provar que só existe um Deus. Só existe um Deus. Não adianta você ir para lugar nenhum procurar outro Deus, porque só existe um. E ali eu fui abaixando, né? Jesus foi me abaixando. Só eu via, ninguém via mais, tá? E aquele homem que estava com o espírito ajoelhou-se aos pés, nos pés assim, e disse: eu quero aceitar esse seu Deus. Esse faz milagre, os outros não faz milagre. Eu acho, muitos aí que estiver me assistindo, tiver alguém que possa interpretar esse sonho, passou pouco tempo, lógico, mas eu não canso de contar, já contei em alguns lugares. Eu acho, não, eu tenho certeza que essa foi uma mensagem que eu deveria ter passado muito tempo. Então Deus tem falado comigo, me dado revelações e eu muitas das vezes não passo. Eu morava num lugar chamado Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Era um lugar alto, era bem alto, era um morro, mas não era uma comunidade, era um morro onde só tinha casa chique. Do outro lado que era um morro, mas era uma altura que de lá você via a praia, você via o Pão de Açúcar, você via muitos lugares. E muitas das vezes eu tive bem uns 3 sonhos desses. Como lá é uma ilha, é cercado de água. E nos meus sonhos, muitas das vezes aquele mar enchia, tampava tudo, aquela onda enorme, ela passava e vinha descendo e chegava até os meus pés, dali no passado. E muita gente morria afogada, as casas sumiam dentro d'água. E em outros sonhos caía um meteoro, uma bola enorme dentro do mar que sugava a água todinha e daqui a pouco vinha aquela onda enorme, tomava conta de tudo e sempre a água vinha, aquela onda gigante, ela vinha até os meus pés e voltava. Então hoje eu senti no meu coração de verdade de gravar esse vídeo para mostrar e provar que Deus existe. Muitas das vezes Deus fala com você através de mensagem, através de música, através de uma leitura,
uma outra passagem na minha vida em 2002 foi quando eu estava num momento tão difícil da minha vida, recomeçando, bem jovem ali, bem jovem, nem muito jovem, 29 anos, estou com 51 agora, né? Hoje é 11/5/2025, estou gravando esse vídeo no Dia das Mães, e nessa data eu estava num período tão difícil da minha vida, pensativo, sem saber o que fazer, cabeça baixa, não mexia com música ainda. Isso foi de 2001 para 2002. No 2001, agora foi de 2000 para 2001. Nisso eu estava ali de cabeça baixa, preocupado, sempre pensativo, e os dois lados sempre tentando, né, o lado do mal e o lado bem, que eu sempre fui do lado do bem. Eu digo espiritualmente dizendo. Então eu passei numa encruzilhada e ali tinha uma entidade no corpo de uma mulher ali, numa esquina, era uma encruzilhada. E tinha um colega na época com ela lá. Ela estava com a entidade no corpo e toda de branco ali, com aquele pano enrolado na cabeça. Creio eu que todos de branco não é mal, né? Mas aquela entidade me falou comigo, me chamou, você jovem, com as mãos para trás, aquele jeito que muitos conhecem, e falou: jovem, eu vejo que você está num momento difícil da tua vida, você não tem amigo, você não tem mulher, você não tem namorada, você não tem dinheiro, você está sem nada, mas eu posso te dar tudo isso. Você acredita em mim? Eu falei: acredito. Acreditar, você deve acreditar em tudo, mas crer, você deve de crer só em Deus. Então, aquela entidade falou para mim: eu te dou tudo isso, só basta você depois oferecer nas esquinas aí para mim uma garrafa disso, uma garrafa daquilo, que eu vou te dar de tudo que você quiser. Ou seja, ele estava querendo comprar minha alma, porque a riqueza, você tem a riqueza aqui na terra, você tem tudo, ele te dá tudo, mas ele vai te levar ao principal, que é sua alma. Então, eu ali saí de cabeça baixa e eu falei baixo, bem baixinho com meu Deus, porque eu frequentava a igreja no 98, por aí, eu frequentava a igreja de Assembleia. Então, aquela entidade, eu saí de perto daquela entidade e fui orando a Deus: Senhor, fale comigo, meu Pai, o que está acontecendo? Me dê um sinal, eu vou na igreja para saber o que o Senhor tem que falar comigo. Preste atenção nessa história. Aquela entidade falou que era para eu crer nela, não falou que eu acreditar nela, que tudo ela me daria. Preste atenção. Quando chegou mais na frente, um pouco além daquela onde estava aquela entidade, eu encontrei um panfleto desses de calendário virado. Nisso, o calendário estava virado para cima, as datas, né? Eu lembro que foi 2001. Quando eu chutei aquele calendário, ela virou e apareceu uma Bíblia aberta e uma flor, e estava escrito assim, preste atenção, que aquela entidade falou comigo. Aquela entidade falou assim: acredita em mim que tudo é de tudo. Olha que Deus falou comigo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem por mim a não ser o Pai. Pelo Pai, né? Olha como é que pode, olha como é que Deus tem falado comigo. Aí eu já escutei muitas das vezes as pessoas falar: ah, Walter, você tem o chamado, você tem o dom, Deus fala coisa porque você nunca foi para a igreja. Mas eu creio que a igreja é meu coração, a igreja vive dentro de mim, não precisa estar dentro de uma igreja. Tudo bem que dentro da igreja é para você aprender sobre a Bíblia, é para você escutar a palavra de Deus, mas isso não quer dizer que você estando na igreja você é um homem de Deus. Muitas das vezes não, tem pessoas ali que estão realmente buscando o Senhor, mas tem muita gente se escondendo dentro da igreja porque acha que dentro da igreja ela pode fazer o que quer. Mas você pode mentir para o homem, você pode mentir para o seu pai, para a sua mãe, você pode mentir para o seu patrão, você pode mentir para a polícia,
para o juízo, você pode mentir para quem você quiser, mas para Deus você nunca vai mentir. Então, hoje eu resolvi gravar esse vídeo para você, para deixar um exemplo como Deus é maravilhoso. Com certeza Deus tem falado com você muitas das vezes, mas você nunca percebeu. Você nunca abriu o seu coração para entender tudo isso que Deus quer falar com você. Então eu desejo para você mamãe, para você que é mãe, um feliz Dia das Mães e que Deus abençoe sua vida. Espero que esse vídeo possa servir para você, para alguma coisa, tá? Eu espero que esse vídeo possa abrir o seu coração sobre a sua fé. Não precisa você ver para você acreditar. Você sabe que Deus existe, que Jesus existe e que o bem existe. Então tá tudo aí, só basta você acreditar. Quem sou eu? Eu não sou santo, eu sou pecador. Muitas das vezes eu murmuro, muitas das vezes lamento pela minha situação financeiramente, mas Deus sabe de tudo. Uma outra passagem rápida para finalizar esse vídeo, no ano ali de 90, 98 ali, eu estava na igreja, assembleia, quando uma missionária levantou e olhou para mim e falou: você jovem, você que está aí, Deus tem um plano na sua vida fora do Rio de Janeiro. Deus tem um projeto muito grande na sua vida fora do Rio de Janeiro. E eu estou fora do Rio de Janeiro, estou aqui, Senhor. Use-me como instrumento de tuas mãos, como instrumento para a sua obra, através da minha canção, através da minha música, através da minha letra, através das minhas palavras. Estou de coração aberto para que Deus possa me usar e para que eu possa, que outras pessoas possam também entender que Deus ama todos. Bom, fique na paz, que Deus abençoe cada um.